o paradigma de escolha de Deus é totalmente diferente do nosso paradigma como ser humano. Continuando aqui as nossas devocionais no livro de João, nós lemos em João capítulo 1, versículo 6, o seguinte: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. E aqui a gente está falando de João Batista. Então aqui no versículo 6 é a primeira vez que João Batista é apresentado e a gente que lê os evangelhos sabe da importância de João Batista como prenunciador, né? Aquele que prenuncia a vida do Messias, né? E ele tinha uma vida totalmente excêntrica, totalmente diferente. E é interessante a gente observar da onde João é tirado, da onde João é escolhido. Primeiro, para falar acerca da sua mãe. João era primo de Jesus, né? E Isabel, a mãe de João, era estéril. Ou seja, logo nós vemos que João, ele é nada mais do que o fruto de um milagre. Ele nasce de uma mãe estéril. Não obstante, seu pai Zacarias, ele era um sacerdote do templo, mas que por conta das questões de corrupção política, religiosa e corrupção religiosa da época, a gente vê que Zacarias é colocado na periferia, escanteado como um sacerdote, sendo excluído de muitos ou de alguns de seus direitos. Por fim, o próprio João tinha uma vida totalmente excêntrica e diferente, vivendo no deserto, comendo gafanhoto e mel, tendo uma dieta diferente, com roupas de pelo de camelo. Ou seja, o paradigma da escolha de Deus tem a ver, ou nós vemos aqui, com aquele que talvez seria o mais improvável. Se a gente pensasse quem Deus vai escolher para prenunciar a vinda do Messias, para falar sobre a vinda do Messias. E aqui a gente tem a figura de João, que nasce de uma mãe estéril, que tem um pai escanteado pelo sistema político e religioso da época e que vive uma vida totalmente excêntrica e diferente de todos os outros. Então a história de João, ele nos alerta sobre esse paradigma da escolha divina. O Deus que não escolhe aqueles que são para ser, mas aqueles que não são para serem. Aquele que escolhe os loucos, como diz a própria Escritura, para confundir os sábios. Aquele que escolhe os 12 que não seriam escolhidos por nenhum outro rabino. Mas Deus, Jesus, faz questão de escolher esses 12 como seus discípulos. E essa é a história nossa. Os mais, talvez, improváveis, aqueles que não têm nenhuma relevância ou status social para ser escolhido lá fora, mas que Deus nos escolhe para que nós sejamos mensageiros do reino de Deus. Nós somos os improváveis que Deus escolhe para confundir, para mostrar não a nossa sabedoria, mas a sabedoria de Deus que nos escolhe para que o nome dele seja glorificado e exaltado. E a minha oração é justamente que a gente consiga compreender essa escolha de Deus e trabalhar para sermos agentes do reino de Deus, como pessoas escolhidas. Se você se sente um incapacitado, se você se sente como alguém que não seria escolhido por ninguém, se você se sente como um zero à esquerda, saiba que a escolha de Deus não é pautada como a escolha do homem. E Deus faz questão de escolher aqueles que são rejeitados, são excluídos, justamente para mostrar o seu poder e a sua glória. Essa é a nossa reflexão aqui a partir do versículo 6 do capítulo 1 de João. Se você gostou desse conteúdo, esse canal Pausa para Teologia procura trazer um conteúdo de teologia, de devocional, né? Meu nome é Wellington Casagrande e eu te convido a participar junto conosco
desse conteúdo, justamente se inscrevendo nesse canal, curtindo, compartilhando, comentando, participando conosco, para que a gente possa construir uma comunidade de conversa teológica, conversa bíblica, né, acerca da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida e tenha um excelente e abençoado dia.